Olá, bom dia, ou boa tarde, né, pessoal? Quem já tomou café, bom dia. Quem já almoçou, é boa tarde, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para a gente continuar nossos estudos, né? Ontem eu gravei o vídeo aí, postei o vídeo aí, né? Foi falando sobre, como é que se diz? Sobre a mente, né? A mente que muitos estavam falando aí que mente era. Não sabia nem o que é a mente, sabe? E essa mente, ela tem o poder da criação também, pessoal. Você tem que entender que essa mente, ela trabalha criando também. Por isso que ela não para. Mas você tem que, como é que se diz? Educá-la, ela, para o momento certo que você quer, para o momento real presente. Porque senão ela vai ficar aí vagando e vai ficar causando problemas para a nossa vida. De ela ser a solução para a nossa caminhada, ela vai ser atrapalhar a nossa vida. Sabe, pessoal? E é por isso que a gente tem que, como é que se diz? Fazer isso, né? Uma das coisas que a gente treina a mente é o quê? É a meditação, né? A meditação é boa por causa disso, sabe? Porque você tá colocando na prática uma coisa que você sabe que você tem no seu ser, a mente, que você sabe que ela varia assim. De uma hora para outra ela varia. E pode trazer emoções, coisas que vai prejudicar a nossa vida. Então, ela precisa ser educada ali, conforme você está vivendo. Entende? E quem faz isso? Esse processo é a consciência. A consciência que vai dar a consciência à mente de como ela tem que agir aqui na fisicalidade. Entende, pessoal? Agradecer aí vocês, pessoal. Olha, eu tô vendo que as visualizações estão aumentando e várias pessoas estão sendo aí gostando, né, do conteúdo que eu estou fazendo aqui, do pensamento que eu estou trazendo, né? Muitas pessoas estão comentando que como é um jeito novo, né? Ela disse que nunca viu assim a forma de eu colocar as coisas. Pessoal, temos que fazer isso. Como é que se diz? Já passei por muitos grupos religiosos, eu estudei psicologia, estudei as coisas, sabe? Então como é que se diz? Eu tenho que trazer essa nova visão para, para a nova espiritualidade, né? Eu até gravei um vídeo aqui, tem aqui no meu, eu falando sobre isso, a nova espiritualidade. Porque, pessoal, pelos grupos religiosos que foram criados aí, as pessoas pensam que espiritualidade é isso. As pessoas pensam que espiritualidade é o quê? É você ir para um grupo, é você participar de um grupo, você ter semanalmente, né?
ou diariamente está ali fazendo aquelas coisas ali no grupo religioso, mas não é, isso não é espiritualidade, não é isso. Eu já expliquei aqui o que é espiritualidade, né? Espiritualidade é a conexão com o nosso Deus interior, entende? Que vai guiar a gente por essas coisas espirituais, entende? Então, a espiritualidade é isso. Eu explico isso no vídeo, tem um vídeo aqui, a nova espiritualidade. Então, eu estou trazendo esse pensamento de uma nova espiritualidade, que ela não é atrelada a um fundamento, a uma coisa, a doutrina. Aqui eu não estou doutrinando ninguém o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Porque quando você se conectar com a sua espiritualidade vai dirigir você, sabe? A irmã experimentou isso. Por quê? Porque quando ela viu outro pregador, ela estava ouvindo o pregador, aquilo no íntimo dela já falou que não era verdade. Não tinha a essência da verdade o que ele estava falando. Então, quem foi que falou isso para ela? Ela estava assistindo lá. Eu não estava com ela. Quem foi que falou isso para ela? Está errado. Tá? Foi o próprio Deus dela que tocou no íntimo dela, falou que não tinha essência da verdade. O que ela estava ouvindo do pregador. Entende, pessoal? Então, essa nova espiritualidade não vai precisar de um pastor ali dizendo: ah, você está errado, você está fazendo errado, lhe vigiando 24 horas. Ó, eu estou lhe olhando aí para ver se você está fazendo alguma coisa errada, viu? Os irmãos vigiando a outra pessoa. Não, a nova espiritualidade não é isso. Entende? A nova espiritualidade, quando você se conecta com a sua espiritualidade, ela vai lhe dirigir, ela vai lhe dirigir e falar o que você tem que fazer. Entende, pessoal? Não, ninguém vai ser seu mestre. É por isso que tem lá uma palavra. Se vós tenha a unção, você tem o conhecimento, a unção, a espiritualidade, não vai precisar que ninguém vos ensine. Ninguém vai precisar ensinar você. O que você é de errado, o que você tem que fazer, qual o caminho você deve seguir. Não, entende? Porque você vai ser guiado por essa espiritualidade, por esse Deus que está aí. Você viu que eu também coloquei um vídeo aqui que eu falo que quando você se conecta a essa espiritualidade, ela é como a bússola. Ela é como uma bússola. E você já viu, a bússola é para quê? É para dar direção para o caminho, né? Então, quando você se conecta com a espiritualidade, ela vai ser a bússola que vai guiar você por esse caminho. Entende? Então, ninguém vai lhe ensinar. É por isso que eu falo sempre, irmãos, aqui. Irmãos, eu não estou lhe ensinando. Eu estou passando informação que já existe. Por isso que eu pego o quê? Texto de coisas da psicologia, do espiritismo, eu pego coisa da Bíblia. Então, são coisas que já tem informação, que já tem. Mas eu faço a linkagem para trazer a essência. Nessa nova espiritualidade, o que interessa para a gente é a essência da verdade, que a gente vai ter que colocar no nosso íntimo, no nosso coração, que é a nossa alma. Entende? Que vai nos ajudar a lembrar, porque ela já está lá na nossa alma. Essas informações já estão lá dentro. Entende? É por isso que eu não estou ensinando. Eu estou relembrando a você. Relembrando. Foi o que Cristo também fez.
Cristo relembrou a você o que já estava dentro de você. Entende? Então é essas coisas que eu tô aqui passando, eu tô ensinando, mas às vezes, por caso de grupo religioso, as pessoas vêm de grupo religioso, elas, como é que se diz? Estão acostumados com isso, com o pastor ensinando, dirigindo, falando o que é errado, o que é certo para ela, como é que ela tem que fazer, entende? Então essas pessoas já estão com esse vício mental dessas coisas que esses líderes já acostumaram ela assim, entende? Então, na nova espiritualidade, a conexão com a espiritualidade não tem isso. Quem lhe dirige é a sua conexão. Então você precisa se conectar com a espiritualidade. Que é essa espiritualidade é que vai guiar você. Entende? E é o que as pessoas não querem se conectar. Ela quer que algum terceiro, um pastor, um líder, fique dirigindo a vida dela. O que é que ela tem que fazer, o que é que ela não tem que fazer. Não. O pastor também não vai ficar 24 horas com você para saber o que você está fazendo ou não está fazendo. Você, às vezes, na hora nas escondidas, pode ir fazer coisa nas escondidas. E aí continua lá dentro do grupo, ó, mas está fazendo coisas escondidas. O que é que está adiantando? Entende, pessoal? É isso. É por isso que a minha intenção aqui é fazer você se conectar com essa espiritualidade. Você se conectou? Aí depois você fala, se eu me conectar, Samuel, e aí? Aonde que eu vou congregar? Onde que... Você entende? Já é um vício mental de você ir para um lugar, pensar que você tem que ir para algum lugar. Por quê? Por que você tem que ir para algum lugar? Por que você não questiona isso? Por que eu tenho que ir para um lugar? Entende, pessoal? Mas já foi colocado e isso já se tornou um vício mental da gente, sabe? Principalmente daquelas pessoas que vai. Por isso que essas pessoas ficam, sai de um grupo, entra em um grupo, sai de um grupo, entra em outro grupo. Ela fica assim, as pessoas falam que é o crente que fica pulando, né? De grupo em grupo, de igreja em igreja, de, sabe, religião em religião. São pessoas assim. Por quê? Essa pessoa, ela não sabe que a conexão está dentro dela. O próprio Cristo fala que o reino está dentro de você. Ele falou para os discípulos lá. Está escrito, mas por que as pessoas não reparam nisso? Porque por causa do vício mental que esses grupos religiosos colocaram. Que você tem que ir buscar fora. Entende? Então, isso já é um vício mental. Aí, quando a pessoa entra nessa nova espiritualidade, ela fica, e agora? O que é que qual o lugar que eu faço? Sabe, ela fica assim, ainda mais os obsessivos, né? Eu falei aqui sobre os obsessivos. O obsessivo, ele quer sempre tudo organizado, aonde ele tem que ir adorar, ele quer tudo assim. E quando ele está aonde colocou ele, aonde ele não tem, não tem aonde se firmar, não tem aonde pegar, ele fica sem rumo, entende? Essas pessoas, às vezes, mentalmente, ela se comporta assim nesse mundo. Ela tem que ter alguma coisa para organizar, para ir, para... Essas pessoas são os obsessivos. Eu até tenho um vídeo gravei aqui sobre os obsessivos aqui. Entende que é um termo da psicologia que as pessoas se comportam desse jeito. Tem um processo mental que ela age aqui dessa forma. Então, principalmente essas pessoas, porque ela quer algo concreto, que ela tem que ter o horário. Ah, diga o horário do culto, diga. Então, quando
ela vê meus vídeos que não tem horário, isso é uma desorganização dela, ela não consegue, ela quer as coisas. Então, são uma pessoa que se comporta obsessivamente. Entende, pessoal? E com a nova espiritualidade é assim, você não vai, como é que se diz? Você não vai precisar dessas coisas, porque o reino está dentro de vós. Então, se está dentro de vós, você vai procurar o quê? Agora, a gente procura pessoas com a mesma afinidade, né? Como as irmãs me procuram, eu procuro as irmãs para a gente conversar sobre o assunto tal, mas só por afinidade, se conhecer tal, não sei o quê. Mas não é preciso de um. Mas as pessoas que estão já nesse vício, estão acostumadas a isso, entende? E ela não entende o que eu estou fazendo. Ela pensa aqui que vou querer abrir um grupo aí religioso, como muitos fazem, né? Às vezes até para tirar dinheiro aí, para sustentar ele, né? Tem essa, né? É o jogo que é jogado aqui nessa dimensão, pessoal. É o jogo que é jogado. E a gente tem que entender esse jogo. Entendeu, pessoal? Agora, qual é o nosso tema? Por que eu estou falando isso? Porque qual é o nosso tema? O meu tema hoje que eu vim falar é o que é vício mentais. O que é isso? Como não entrar nesses vícios mentais? Então eu coloco uma pergunta: como não entrar nesses vícios mentais? Então, primeiro vamos saber, né? Vamos saber o que é esses vícios mentais. Entende? E eu aí coloco uma pergunta também: como não entrar nesses vícios mentais? Como não entrar? Entende? Aí como é que se diz? Coloco essa pergunta porque você tem que perceber quando você está com um vício mental, como isso já está tomando conta da sua vida, entendeu? Você tem que perceber isso. Então, o que é esse vício mental? Vício, todo mundo sabe que é aquela coisa repetitiva, né? Mas é o quê? É um vício mental. Por exemplo, essas pessoas que estão acostumadas sempre ir num local, elas estão viciadas mentalmente ou não? Então, porque se quando não tem isso, se corta isso, o que é que acontece com essas pessoas? Elas sofrem, entende? Porque aquilo já é um vício que ela já colocou de estar sempre aquilo. É tipo um ritual, entendeu? É um ritual que as pessoas fazem. E o obsessivo, o que qualifica ele, é o ritual dele. Porque o obsessivo, ele tem ritual. Entende por que é difícil para um obsessivo não ter ritual? Ele sempre cria. Se aquele não dá mais certo, ele vai criar outro ritual para ele. Entendeu? É isso que acontece, pessoal. Mas vamos aqui para o nosso estudo, né? O que é o vício mental? O que é isso? Vamos ver aqui o que é que fala, né? É a psicologia em geral, o pensamento, né? Da psicologia e da algum espiritualista aqui também, né? Eu tirei aqui esse pensamento. O que é que ele fala? Vício é o quê? Vício mental é o quê? Vício mental pode ser definido como um pensamento ou um conjunto de pensamento obsessivo e compulsivo. Pensamento que não sai da mente e se repete a todo momento. Entende? O que é que ele fala que é
esses vícios mentais. Ele diz assim, vícios mentais pode ser definido como um pensamento, pode ser um pensamento ou um conjunto de pensamento obsessivo e compulsivo. Pensamento que não sai da mente e se repete, que sai da mente, né? Que se repete todo momento. Então, esse é um pensamento que sai da mente, que se repete a todo momento. Ele está vindo ali, passando pela mente, porque é uma energia. Eu falei o quê? Que o pensamento, tudo que a gente tem lá, são energia, né, pessoal? Ela fica indo e vindo, indo e vindo. Então, ele diz que o vício mental é isso. Pode ser definido como um pensamento, um conjunto. Então, são vários, né? Que é um conjunto de pensamento obsessivo. Então, é que está sempre se repetindo, e compulsivo, está sempre naquela compulsão. Pensamento que sai da mente e se repete a todo momento. Aí ele fala que o quê? Ele fala que o quê? A mente fica viciada em pensar obsessivamente e algum problema ou alguma atitude, como internet, celular, leituras, estudos, lazer, trabalho, sexo, comida, isso uso de álcool, fumo e outras drogas. Olha, então, pessoal, olha o que é que ele fala aqui, o que acontece com esses vícios, né? Quais são as coisas que a gente está viciada mentalmente, né? O que é que ele fala? Ele fala, a mente fica viciada em pensar. Você só fica pensando ali, obsessivamente naquilo. Ou em algum problema, ou em alguma atividade. Ou você fica pensando em algum problema ou alguma atividade. Ele aí dá as coisas que as pessoas podem estar viciadas pensando só naquilo. Como internet, celular, leitura, estudo, lazer, trabalho, sexo, comida, uso de droga, fumo e outras drogas, né? Uso de álcool, né? Uso de álcool e outras drogas. Então, ele fala que são essas pessoas que ficam pensando nisso. Ela não consegue mais ter outra rotina além de não pensar nessas coisas. Estão viciadas. Entende? E isso já se torna um processo inconsciente para aquela pessoa. É o que ele vai falar aqui. Aí vamos prosseguir aqui o nosso estudo, que ele fala. O vício mental faz parte de uma mente viciada. Aí, ó, tá viciada a pessoa, né? E, portanto, é doentia. Já é um processo doentio que a pessoa está passando, né? A mente doentia, ele fala, né? Se associa à energia densa. Então, é uma energia pesada, que vão se acumulando e formando formas pensamento. Aí ele vai dizer aqui o que é essa forma pensamento, né? Então, está associado à energia densa, é porque você está tão viciado, você não fica sem fazer aquilo. Então, isso se torna uma energia densa dentro de você. É o quê? Energia densa é uma energia baixa, né? Que vão se acumulando, então vai acumulando e formando
formas pensamento. Que é o quê? É uma mente que está absorvendo e acumulando energia densas e negativa e está gerando energia de igual teor. Portanto, é uma mente que está enferma. Então, ele diz que essa forma de pensamento é o quê? É a mente que vai absorvendo e acumulando o quê? As energias densas, que são o quê? As energias densas. Está associada ao vício mental, a uma coisa que você não consegue ficar sem. Se você ficar sem, você fica irritado, você fica, sabe, não passa sem fazer aquela coisa. Então, aquilo se tornou uma energia densa, por quê? Porque se formou uma forma de pensamento, que é o quê? É uma mente que está absorvendo e acumulando energia densa, essas energias, e negativa, né? Ele fala, está gerando energia igual em teor, e portanto é uma mente que está enferma. É por isso que a pessoa fica enfermo se não fazer aquilo. Está doente. Ele disse, nosso pensamento se irradia através de ondas mentais. Então, é por isso que é energia, né? O nosso pensamento vai se irradiando através de ondas mentais. É por isso que eu falei ontem sobre a mente, pessoal, porque a gente tem que educá-la para não acontecer isso. Você entende? Aí ele fala que se irradia através de ondas mentais que vão se associando a outros pensamentos de igual teor, emoção, semelhante. Quando um pensamento de tristeza, de angústia, raiva, mágoa, ressentimento ou de qualquer outra emoção permanece constantemente em nossa mente, vai se agregando energia densa. Aí ele fala como acontece que essa energia densa é acumulada na nossa aura, né? Na nossa aura, no nosso processo mental. O que é que ele fala? Ele diz assim, nosso pensamento se irradia através de ondas. Então, essa energia vai passando na onda mentais que vão associando o quê? A outro pensamento de igual teor e emoção, semelhante, né? Quando um pensamento de tristeza, ele aí dá o exemplo, né? Ou de angústia, você tem angústia, raiva, mágoa, aquilo é tudo energia, pessoal. Quando alguém fala com você, você fica triste, é uma energia que você guardou. Você fica angustiado, com raiva, alguém fala, você fica magoado, aí tem um ressentimento, ou qualquer outra emoção, permanece. Então, você tem que trabalhar para isso não permanecer. Ele diz que permanece essa energia, porque esse aí vai se tornar uma energia que é o quê? Porque a emoção é energia, essas coisas. Permanece constantemente em nossa mente. Se ficar ela sempre indo e vindo na sua mente, vai sem agregar as energias densas. Então vai se tornar uma energia baixa. Entendeu? E você sabe quando acontece quando a energia é baixa? Você baixa a sua energia. E quando você baixa a sua energia, o que é que acontece? Os espíritos do umbral, você dá acesso a ele ter acesso a você. Entendeu? E aí o que? Ele vai ver que você está tendo esses pensamentos de tristeza. O que é que foi o pensamento que ele falou aqui? Tristeza, angústia, raiva, mágoa, ressentimento. Ele vai o quê? Intensificar. Foi o que eu mostrei lá no outro vídeo.
os espíritos que vai se aproximar de você, você que vai chamar ele, segundo a irradiação porque você está vibrando, né? Quando você pensa, você não viu lá que pensamento é vibração? Quando você está nesse estado de raiva, você vai estar vibrando. E aí você vai atrair quem? Você vai atrair pessoas também desse mesmo tipo e vai atrair espírito também. E aí o espírito que você vai atrair, você não vê ele. Ele vai encostar porque ele vai ter acesso a você. Você está na mesma vibração dele. Ele vai passar, ele vai intensificar aquele pensamento em você para que você fique se sentindo mal. Entende como é o processo, pessoal, que acontece? Então, você é que chama o mal para sua vida. Se você tiver bons pensamentos, é por isso que eu falei para as irmãs, tem que vibrar amor, ter bons pensamentos. É por isso que eu falei para a irmã, não assista vídeo que está falando sobre coisa na televisão. Não coloque nada disso no seu pensamento. Por que a Matrix aí, a televisão, só quer passar notícia de coisa ruim, de coisa negativa? Por quê? Por que a Matrix só quer passar isso? Porque ela quer que você fique com isso no seu pensamento e fique reminando aquilo ali. E aí, quando você ficar fazendo isso, o que é que vai acontecer? Você vai baixar, o que é que ele está falando aqui, o processo que acontece. Ele está falando aqui que quando você fica nesse negócio, nessa emoção, permanece constantemente na nossa mente. O que é que vai acontecer? Vai agregar as energias densas. Então, vai abaixar a sua energia. E quando baixa, o que é que acontece? Você vai, como é que se diz? Você vai irradiar, você vai irradiar negatividade. Você vai, como é que se diz? Irradiar negatividade, você vai atrair quem para sua vida? Vai atrair espírito ou pessoa nessa negatividade. Que vai fazer o quê? O espírito vai intensificar mais ainda. Se está pouquinho ali, você está com aquele pensamento, você está triste, ele vai intensificar mais para que essa tristeza até você caia em uma depressão, uma tristeza profunda. É por isso que as pessoas caem na depressão, porque ela tem espírito já do lado, quando uma pessoa que está intensificando aquele pensamento que ela está sentindo raiva, angústia. Então, a pessoa está com tudo isso ali dentro dela remoendo, que às vezes foi uma pessoa que causou, ela não perdoa, ela não vai trabalhar aquelas emoções, ela fica aquilo muito tempo, os espíritos estão lá, tudo do lado dela, intensificando aquilo. E vai ser difícil, às vezes, tirar esses espíritos de lá, porque vai ter que fazer um trabalho muito, uma energia muito forte para dissipar esses espíritos. Entende, pessoal, o que acontece com nossos vícios mental? Se a gente ficar nesses vícios mental, vai acontecer isso? Aí o que é que ele fala mais? Correspondente à forma, correspondente em formando um elemental. Então vai ser correspondente e formando um elemental. O que é esse elemental? Com poder mental que se integra à nossa áurea. Então, você vai ficar tanto tempo pensando nisso, nessa tipo de vício de pensamento, que ele diz que corresponde a que vai se formar um elemental. Ele diz que o elemental é o quê? É quando o poder mental se integra à nossa aura.
Então, toda aquela porcaria vai para nossa aura, que é o nosso corpo. Eu falei aqui sobre o corpo áurico, que é o nosso corpo, como é que se diz? Que os espiritualistas fazem, nosso corpo áurico é o nosso corpo astral. Então, aquele tipo de pensamento toda, aquela bagaceira, vai para o nosso corpo astral. Entendeu? Então ele diz que se torna o quê? Vai se formando um elemental. O elemental é isso. Que esse poder mental vai ser integrado à nossa aura. Ele aí fala, o que alimenta esse ciclo vicioso? É a própria pessoa. Então, é a própria pessoa com pensamento e sentimento e emoção repetitivas. Então, pessoal, não pode ficar nessas coisas repetitivas. Esses pensamentos, ainda mais se for um pensamento vícios, mal, entendeu? Pensamentos de baixa densidade, né? Até uma coisa que você pensa que está fazendo boa, né? Às vezes se torna uma coisa que é o que também? Ele fala aqui que é leitura, estudo, você estudar demais, lazer, também só ficar no lazer, o trabalho, sexo, comida. Então, são coisas que a gente faz naturalmente, né? Mas se você fica fazendo isso, você não consegue ficar sem aquilo, isso se tornou um vício mental para você. Que vai se tornar o quê? Vai se tornar que é o próprio pensamento e sentimento e emoção repetitiva da pessoa. Então a pessoa vai ficar com esse sentimento. Entende? Então vai ser aonde ela vai estar sofrendo. Ela vai jogar aquilo tudo. Essa bagaceira vai se tornar um elemental que vai se formando um elemental. Ela vai se formando um elemental com poder mental que se integra à nossa aura. Então vai se integrar na nossa aura essas bagaceiras. Aí ele diz o quê? A partir daí, essa forma de pensamento vão tendo uma forma, uma cor, uma imagem e tem uma vida própria, não consciente. Olha aqui, pessoal, olha o que ele fala. Se você vai repetindo essas formas de pensamento, ele diz, vai tendo uma forma, vai ter uma forma na sua áurea, né? E aí vai ter que uma cor, uma imagem e tem vida própria, não consciente. Então, esse tipo de pensamento vai ter vida própria, vai ser como um vírus, entende? Porque ele diz que vai ter o quê? Vai ter uma forma, uma cor. Então é por isso que quando a irmã ela abriu a visão dela de clara evidência, ela viu que algumas pessoas tinham a áurea colorida, né? Mas ela viu que algumas outras pessoas tinham a áurea dela estava cinzenta. Entende? Estava com a cor cinzenta. Por quê? Aquela pessoa estava passando por problema, depressivo estava passando por problema, pensamento, esse tipo de vício de pensamento, entendeu? Então ela viu. Então é por isso que o quê? Quando é jogado na sua aura, ele diz que se torna um elementar e se integra a aura, ela vai essa forma de pensamento vai ter o quê? Vai tendo uma forma, ela vai se formar um negócio meio escuro, com a cor cinza, uma imagem vai aparecer a imagem que a pessoa está pensando, a besteira lá, a bagaceira que ela está pensando, ódio, em matar alguém, está pensando em sexo, está pensando em fazer um bocado de besteira. Vai estar tudo lá, isso numa cor escura e com a imagem
e com imagem lá, aparecendo a imagem na aura da pessoa. E tem vida própria e consciente. É por isso que quando uma pessoa que é sensitiva e clarividente, que você chega, você tá com esse tipo de pensamento ruim, você chega perto de um clarividente, ele sente, ele sente ali o que você está sentindo, e aí às vezes aparece imagem do que você está pensando. Ele às vezes vê assim, essa pessoa está pensando isso? Ela aparece, a imagem é transmitida também. Porque essa forma de pensamento, ela se forma uma cor e uma imagem. E ela tem vida própria. E a pessoa o quê? Está lá no inconsciente da pessoa. Porque ele diz aqui, ela tem vida própria e não é consciente. Se não é consciente, é o quê? Inconsciente. Ela está pensando inconscientemente, às vezes ela está agindo também conscientemente, porque ela, ela já colocou isso já integrou lá na áurea dela, na energia, já está na alma, já está, então ela vai agir automaticamente que ela nem vai perceber. E é isso que o psicólogo vai perceber através do seu comportamento. Se você vai agir repetidamente, ele vai perceber qual é a forma, pensamento que você está pensando lá, a bagaceira. Mas isso acontece logo com o claro evidente, né? Que ele pode ver a sua aura e pode ver as imagens que está passando. Entende, pessoal? Já pensou um cara evidente que é psicólogo? Então, uma pessoa que chega assim, ele descobre logo. Só na primeira sentada assim, ele vê a aura da pessoa e vê as imagens que tem lá, ele já vai entender a pessoa, entende? Que coisa, né? Então, esses vícios vai formar esse elemental, né? Que é o poder da sua mente que vai criar e vai passar para nossa aura, que vai se formar a forma pensamento. Que essa forma pensamento vai ter o quê? Vai ter uma forma e vai ter uma cor e vai ter imagem também e vai ter vida própria, né? Ela vai ter vida própria, como um vírus, e não consciente. Então vai vindo inconsciente esses vícios, essas formas de pensamento, quando a pessoa está ali já há muito tempo viciada naquela prática. Entende? Então, é isso que ele fala aqui, pessoal. Ele fala mais o que aqui? Tornando-se um processo auto-obsessivo. Auto por quê? Porque é você próprio, é o seu próprio pensamento, é sua própria coisa que está criando para você. E criando e mantido por nós mesmos. Aí, ó, tá vendo? Ele diz, é o quê? É uma coisa, é um processo que é auto-obsessivo, que é criado e mantido. E a gente mantém por nós mesmos. Estamos nos auto-obsediando através do nosso pensamento e emoções densas. Ele fala, né? Estamos nos obsediando através do nosso pensamento e emoções densas, né? Esse aglutinamento de energia densa das formas pensamento que repleta, como é? Que é repleta de parasita energético. Olha o que ele fala, tá vendo, pessoal? Se torna um vírus. Então, ele diz assim, esse aglutinamento, você vai aglutinando esses pensamentos, né? Você vai aglutinando ali. Não vai cuidar dessas coisas. Ele diz, você vai aglutinando essas energias densas, ele fala, né? Das formas de pensamento, que é repleta de parasita energético. Então, ela é repleta de parasita energético, que vão roubando
nossa energia vital. Então, para ela, esse pensamento vai ficar se alimentando, não vai ser dissipado, porque ele vai pegar da sua própria energia vital e vai se alimentar para que esse pensamento sobreviva lá. É um parasita. Você mesmo está alimentando esse parasita, entendeu? Parasita energético. Porque é energia, né? Você, quando vai tendo esses vícios, esses pensamentos há muito tempo, você vai alimentando. Ele fala que é aglutinação, né? Você vai aglutinando ele, você vai. Ele vai roubando a energia vital, na qual aparece o sintoma que são. Aí o que? A pessoa já está muito dentro, aí vai aparecer um sintoma no corpo físico da pessoa. Você vê que é uma coisa que está lá no mundo, no processo mental, espiritual, que depois o que? Passa para o corpo, que é o que eles falam que é o quê? É a somatização, é o que os psicólogos estudam. Entende, pessoal? Que é a somatização, que a pessoa somatizou aquilo, foi o próprio pensamento dela que criou aquelas doenças, aquelas coisas que aconteceu lá, entendeu? Então, ela fala o quê? Na qual aparece o sintoma. Quando esses parasitas vai roubando a energia vital, na qual aparece um sintoma que são o quê? Quais são os sintomas que ele fala aqui? Ele fala diarreia, nossa, dores de cabeça, já vai atingindo o quê? A parte neural da pessoa, né? Dores de pescoço, né? No estômago, a pessoa fica sentindo toda hora dor na coluna, refluxo, então a pessoa tem muito refluxo, que vem de coisas emocionais. É por isso que eles têm um estudo aí que diz que o refluxo vem de coisas emocionais. Insônia, então a pessoa fica, aquilo mexe com o estômago, aí vai mexer com o metabolismo, que é o sono dela, né? Insônia, cansaço, aí a pessoa vai ficar com cansaço crônico. Então a pessoa vai perdendo o sono diariamente, toda vez ela vai tendo um refluxo que vai mexer com o metabolismo dela, que é o qual traz a melatonina para que você tenha um bom sono reparador. Aí quando você está com refluxo, você não tem a melatonina. Aí vai dar o quê? Insônia em você. Aí depois vai trazer o quê? Cansaço. Aí vai se tornar um cansaço o quê? Um cansaço crônico. Entende, pessoal, como uma coisa vai ligando com a outra? Mas o que é isso? Aconteceu aonde? Aconteceu mentalmente. Vem lá do processo mentalmente, ele está aqui decifrando o processo mentalmente, os vícios que a pessoa tem, e ela vai alimentando aquilo, vai ficando muito tempo, então vai para a aura dela, depois da aura dela, o que é que se torna? Se tornam formas, pensamento, que vai ter uma forma, uma cor e uma imagem. E tem vida própria. Por que tem vida própria? Porque é criado nessa aglutinação, energias densas forma parasitas energéticos. Então, vai se formar um parasita energético, o qual que já é uma energia. Então, é uma energia que está na nossa aura, que vai passar para o nosso corpo, essa energia, que é uma energia densa, né? É uma energia baixa. Então, ela vai passar o quê? Vai passar bagaceira, vai passar coisa ruim, que é aí que ele diz que é o quê? Que acontece o sintoma, que são o quê? Diarreia, dores de cabeça, dores no pescoço, no estômago,
na coluna, refluxo, insônia, cansaço crônico e etc. É isso que acontece. Você entende, pessoal? É isso que os psicólogos estão estudando. Que é o quê? A somatização. O que é essa somatização? É isso aqui, pessoal. É você pegar, você não tem nada, mas um pensamento que você tem mal, você vai mantendo há muito tempo, aquela energia, porque aquilo é energia, ela vai para sua aura e vai se tornar vivo. Vai ter vida, vai ter uma imagem, vai ter uma cor. Você criou aquilo. E quem criou isso? Foi sua mente. Você entende por que eu gravei ontem falando sobre a mente? Por que a gente tem que adestrar ela, tem que educar ela, para que a gente não fique pensando nessa besteira? A gente tem que pensar nas coisas boas. Você não viu falar os versículos bíblicos? Para que você não fique remoendo isso, que isso vai causar um mal para a sua própria vida. Além de causar mal para a sua própria vida, você vai estar vibrando, que vai atrair espírito do umbral de baixa vibração, porque você está emitindo vibração baixa, né? Você não viu que ele disse que é densa? Você vai estar com esse pensamento transmitindo vibração baixa que vai atrair esses espíritos. E quando atrair esses espíritos, o que é que vai acontecer? Ele vai intensificar esse pensamento. E quando intensifica esse pensamento, o quê? Você vai cair em uma depressão, você vai cair em uma tristeza profunda, o qual vai trazer esses sintomas aqui, ó. Todos esses sintomas você vai sentir no corpo. Por quê? Era uma coisa que estava no mental, passou por espiritual e depois vem agora para o mundo físico. É assim que as coisas se manifestam, pessoal. Então, a sua mente pode fazer isso. A sua mente é que cria tudo isso. Entende? É por isso que você não pode estar ouvindo falar besteira. A irmã me mandou um vídeo ontem que alguém mandou um vídeo para ela que era falando aí sobre essas guerras que já está no final do tempo, está não sei o quê. Eu aconselho, irmã, eu lhe aconselho você não ficar ouvindo essas coisas. Porque isso vai estar na sua forma, você vai criar isso e isso vai trazer isso aqui, ó. É por isso que eu vim trazer esse estudo aqui hoje. Entende? Porque quantas pessoas estão assim, pessoal? Estão com baixa autoestima, estão pensando, estão com raiva de alguma coisa que aconteceu. Porque a Matrix, é por isso que eu digo, irmão, é por isso que Cristo lá diz, perdoe, se livre disso. Não fique aí nessa vibração, porque você vai atrair espírito para você, você vai criar, sua mente vai criar também própria doença para o seu corpo. Entende, pessoal? Então, a mesma coisa que a mente pode criar a cura para o seu corpo, ela pode criar doenças. Entende? É esse aqui, eu estou lendo esses vícios mentais, é esse processo que passa. Então, vício mental são o quê? São esse conjunto de pensamento que pode levar a uma pessoa a ter problemas físicos. Aí, quando a pessoa só vai procurar o médico, aí depois vê que não é uma coisa... só vai procurar quando acontece aqui, ó, no físico. Ela não procura quando ela tem um sentimento, quando ela tem uma mágoa, ela tem um rancor lá. Ela não procura terapia, ela não procura ajuda. Ela fica lá. E aquilo, às vezes, é por muitos anos. Então, aquilo já passa para a áurea dela, que vai se tornar o quê? Forma pensamento, que vai ter forma, cor e imagem. E tem vida própria. E vai até agir inconscientemente. Entende? E vai se tornar o quê?
parasita energético. E quando se tornar um parasita energético, aí já viu, né, pessoal? Vai passar para o seu corpo físico. Entende? Mas tudo começou com sua mente, com os vícios. Por isso que diz que é vício mental. Os vícios que você tem de várias coisas. Você viu os vícios que ele falou aqui? São o quê? São internet, celular, leitura, estudo, lazer, trabalho, sexo, comida, uso de álcool, fumo e outras drogas. Então, pessoal, quando você se vicia em qualquer coisa dessa aqui, você está pegado. Foi por isso que eu também coloquei o vídeo aqui, o desapego. A gente vai ter que desapegar das coisas. E fazer com que a mente, você eduque a sua mente para que ela não seja contra você. Você use a sua mente ao seu favor. Porque se você deixar ela descontrolada, ela vai ser contra você. Ela vai criar essas formas de pensamento. Ela vai criar os vícios mental. Você vai ter. Porque você vai ter uma fuga. Qual é a fuga de você? Você procura algo que lhe satisfaça. Então, você vai naquele. Aquilo se torna um vício. E se tornar um vício, vai se tornar o quê? Vai se tornar uma forma mental de como você está pensando. Entende, pessoal? Entende agora porque é importante a gente saber e não entrar, como eu coloquei a pergunta lá, né? É importante como não entrar nesses vícios mental. É importante a gente saber e não entrar nesses vícios mental. Você entende agora o que eu estou falando? Por quê? A pessoa só vai procurar o médico, vai procurar o médico físico, quando a bagaceira já vir para o corpo dela, que vem como sintoma, ele fala que vem como sintoma de quê? Diarreia, dor de cabeça, dor no pescoço, no estômago, na coluna, refluxo, insônia, cansaço crônico. Então, aí ela vai vir vai procurar o médico quando já está acontecendo a bagaceira, mas aquilo já está muito tempo dentro dela, no mundo mental dela. E ela está remoendo e aquilo já se formou, aquela forma de pensamento, que aí se tornou um parasita energético. Entende, pessoal, como a gente tem que cuidar das nossas emoções, cuidar de tudo. E isso faz parte de a gente se conectar com a espiritualidade. Tudo isso faz parte, entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? O que é que ele fala? O principal foco dos parasitas energéticos é o sistema nervoso, onde ele se aloja no cérebro, roubando todo o impulso elétrico nas sinapses. Olha, pessoal, você vê o que esse parasita energético. Então, ele vai fazer o quê? O principal foco dele é o quê? É o sistema nervoso. Então, ele vai atingir lá o sistema nervoso. Onde ele se aloja no cérebro, ele vai se alojar no cérebro, roubando todo impulso elétrico. Porque ele se alimenta de energia. Esse parasita é energético. Então todo o impulso elétrico lá, e às vezes vai fazer o quê? Que a pessoa perca movimento, vai ficar sentindo dor de cabeça, perca alguns movimentos, algumas coisas. Então, você vê como isso é tão sério, pessoal. Ele vai roubar o quê? Vai roubar as energias, o impulso elétrico das sinapses. Porque a gente transmite energia. Você sabe que nada o nosso cérebro, ele não tem os cabos não, né? Ele é transmitido por sinapses. Ele transmite um pulso elétrico que aí passa informações para o nosso cérebro. Então vai atingir até o nosso pensamento. Você entende agora, pessoal, como isso
é grave, é importante a gente cuidar logo antes, para que isso não aconteça de tornar um parasita aí, ele vai o quê? Já vai vir para o seu corpo físico, né? Aí ele diz o quê? Causando ansiedade, a pessoa vai ficar ansiosa, irritabilidade, a pessoa vai ficar irritada por pequenas coisas e agressividade contra si própria, vai ficar até agressiva até contra ela própria. Agressividade física. Então, ela parte até para a agressividade física, às vezes contra ela e contra outra pessoa. Contra ela, você sabe, né? Vai pessoas que se cortam, se... Então, é uma agressividade contra ela própria. Por quê, pessoal? O parasita energético já está atingindo lá o sistema nervoso da pessoa. A pessoa fica com ansiedade, fica irritabilidade, né? Entende? Porque os pensamentos lá vai causando isso no cérebro da pessoa. Entende? Você vê como isso aqui é importante, né? Ele diz assim: a grande maioria das pessoas tem tendência negativa, pessimista. Por quê, pessoal? Por que ele fala isso? Ele fala: a maioria das pessoas tem tendência negativa e pessimista, elevando por um grau de ignorância da parte espiritual e energética. Então, ele fala, é o quê? Por que as pessoas, às vezes, tá nessa tendência negativa? Por causa do sistema que joga isso na mente dela, notícia através de notícia. Você vê, as notícias que passam aí no jornal é bagaceira mesmo. É nas redes sociais, é tudo. Então, se ela fica nesse vício mental, vai o quê? Ela é levada por grau de ignorância. Então, ela tem ignorância da parte espiritual, como funciona. Ela não sabe como funciona esse processo mental dentro dela, ela não sabe. E a parte energética, ela não sabe, mas agora vai saber, porque eu estou falando aqui como é que funciona, ele deu ali como é que funciona esses vícios mental. Então, uma pessoa que fica aí vendo notícia tal, é por isso que ele diz que todas as pessoas têm essa negatividade, por causa desses pensamentos que está sempre nos arrodeando. Está sempre colocado. É por isso que a Matrix colocou isso aí, pessoal. A preferência dessa Matrix é passar essas informações negativas, de medo, de várias coisas. Entende? É a preferência dela. E tem muitos até que se diz evangélico, tá passando essas informações aí negativas para as pessoas. Entende? Eu tô avisando. Ele tá passando essas informações negativas, pessoal, para entrar no seu pensamento, que você vai criar essas coisas, essa forma de pensamento. Entende, pessoal? Eles estão pensando que está trabalhando. Eu estou fazendo a obra do Senhor, estou passando a informação. Essas pessoas estão pensando até, mas ela está trabalhando para Matrix, para passar pensamento negativo para as pessoas. Até no meio cristão tem essas pessoas. A irmã me mostrou ontem um vídeo de um pastor aí que estava passando essa informação aí. E aí um irmão que ela conhecia passou para ela. Então, essas pessoas estão trabalhando para a matriz por causa do quê? Por causa do grau da ignorância, da parte espiritual, porque não sabe como isso age, essas informações agem espiritualmente na pessoa, e energética. Ela não sabe como isso vai atingir tanto a parte energética da pessoa, baixar a energia da pessoa, e vai atingir a pessoa espiritualmente também. Essas pessoas não sabem, é ignorante.
É por isso que ele fala que todas as pessoas têm tendência negativa e péssima, por causa que está ouvindo essas informações. E se você não tem conhecimento de como repelir isso, de como não pensar nisso, não assistir isso, sabe? Não absorver isso para sua mente, você vai ficar absorvendo isso, e muitas pessoas na ignorância, até de grupo religioso. Porque até o grupo religioso está passando essas informações para os membros dela, para as pessoas dela, pessoal. E está dizendo que é de Deus isso. Como é que é de Deus? Se Deus conhece a sua estrutura, ele vai passar alguma coisa mal para você ficar remoendo esse mal dentro de você? Você entende, pessoal, que essas pessoas não entendem? Você entende agora? Você entende que ela está fazendo o papel da Matrix, está trabalhando para a Matrix e não sabe? Está passando informação mal para as pessoas? Você entende aí? Aí o que é que ele fala mais aqui? Quando nós damos a importância a esses problemas, vamos nos intoxicando. Aí, ó. Tá vendo? Se você vai absorvendo essas informações, é o que ele está dizendo, ó. Se quando nós damos a importância, é o que? Você absorve, né? A esses problemas, vamos nos intoxicando e contaminando energeticamente nossa áurea. Então, se você ficar consumindo essas porcaria aí, essas coisas aí, você vai intoxicar a sua áurea. E sua áurea intoxicada, o que é que vai criar? Vai criar um problema para você. Você viu que pode passar por vai ser espiritual, porque vai atrair, você vai baixar a energia, vai atrair esses espíritos que vai intensificar aquele sintoma, e aí vai aparecer no seu corpo como um sintoma aí de que? Dor de cabeça, diarreia. Aí é que você vai para o médico, que ele vai passar lá as drogas lá para você tomar lá. Porque já atingiu o seu físico. O que foi isso? Foi a somatização desses pensamentos que você ingeriu veneno. Então, diariamente, as pessoas estão ingerindo veneno para a alma dela. Entende? Qual é o veneno? Por isso que meus vídeos aqui levanta a pessoa, tira esse veneno, faz ela se conectar com a espiritualidade, porque ela está cheia de veneno já dentro dela, tanto dos líderes religiosos como das notícias, das coisas. Ela tá absorvendo todo esse veneno. E aí o que é que ele fala? Quando damos a importância, não damos a importância ao problema, vamos nos intoxicando. Vamos nos intoxicando e contaminando energeticamente nossa áurea. Não se trata de obsessores espirituais no começo, mas ao longo do tempo pode atrair obsessores espirituais que vai intensificar o nosso pensamento de auto-obsessão. Criado por nós. Entende, pessoal? Aí ele fala aqui, por isso as pessoas precisam tratar da mente para desprogramar pensamento de inveja, ódio, rancor, amargura, baixa autoestima, medo, angústia, complexo de inferioridade. Entende, pessoal? Entende o que ele está falando? Ele está falando... Quando damos importância a esse problema, qual problema? Aos pensamentos que a gente ingere, que a Matrix coloca aí para você ingerir, lhe dá o veneno,
O negócio é de dar o veneno mental, espiritual e físico. A Matrix passa esses 3 venenos para você engolir aí. E tem um bocado aí dizendo que até é de Deus aí, mas está passando veneno para você. Aqui é por isso que eu não estou passando. É por isso que quando as pessoas assistem meu vídeo, ela começa a melhorar. Porque energeticamente ela está elevando a energia, está tirando aqueles mau pensamentos, a espiritualidade dela está fazendo a limpeza nela. É por isso que eu estou falando. Você tem que fazer a conexão com a espiritualidade para ele fazer essa limpeza desse veneno que você tomou, dessas porcarias que a Matrix colocou em você aí, entende? Então tem que limpar. É por isso que às vezes aí as pessoas não querem deixar, não querem se conectar com a espiritualidade. Então não vai fazer a limpeza na sua pensamento. Aí o que é que ele fala? Eles falam, vamos nos intoxicando e contaminando energeticamente nossa áurea. Não se trata de obsessores, não se trata de obsessor espiritual no começo. No começo que você vai absorvendo, não tem problema ali, porque ainda não tem espírito intensificando. Mas ao longo do tempo, você fica com aquilo ali, ao longo do tempo, ele fala, né? Pode atrair obsessores espirituais, né? Que vai intensificar os nossos pensamentos. Então, ele vai intensificar esse seu pensamento de auto-obsessão, de autodestruição, né? Criado por nós mesmos. Então, foi criado por sua mente aquele pensamento que você ficou vibrando e atraiu esses espíritos. Há muito tempo você está com ele, você atraiu o espírito. Olha ele lá, ele está pensando aquilo, ó. Ele vem, aí quando ele vê a sua áurea. E sua áurea está cheia de quê? De bagaceira. Aí quando ele vê que está de bagaceira, ele vai lá e fica sugando a sua energia e ainda fica intensificando o seu pensamento. Entende? É o que ele fala aqui. Aí ele diz, por isso as pessoas precisam tratar da mente. Então, como é que trata da mente, pessoal? Ele disse, tratar da mente para desprogramar. Então, você tem que o quê? Desprogramar essa programação. É por isso que eu falei o versículo lá, né? Não se amolde. Então, sua mente está amodada ao mundo. Não se amolde ao mundo, foi o que o apóstolo Paulo falou, não foi? Ele falou aqui, o versículo lá Romano, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformá-lo pela renovação da sua mente. Você entende agora porque aquele versículo lá, o apóstolo Paulo está falando? Porque vocês estão tudo intoxicados aí, está tudo no moldes da Matrix, do mundo da Matrix. Ele disse, você não tem que se amoldar sua mente aí. Você tem que renovar sua mente. É o quê? É o que ele fala aqui. Para desprogramar o pensamento de inveja, se tiver lá dentro de você esses pensamentos, ódio, rancor, amargura, baixa autoestima, medo que a Matrix coloca, angústia, se tiver complexo de inferioridade, você tem que trabalhar isso, você tem que tirar, porque são energia que estão lá. Se ela ficar por muito tempo, foi energia criada o quê? Pela sua mente. Então você tem que desprogramar. É o que o apóstolo Paulo fala cá, ó, para renovar a mente, ó. Não se amolde ao padrão deste mundo. A sua mente não tem que estar no padrão, mas transformá-lo pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e provar. Aí você vai provar das coisas boas, agradável e perfeita vontade de Deus.
Mas enquanto você tiver uma bagaceira dessa dentro de você, você não vai se conectar com a espiritualidade. Você está com o pensamento da bagaceira, você está moldado com o pensamento do mundo aí. Então não vai. Você não vai conectar com a espiritualidade. E tem muitos religiosos assim, pessoal. É por isso que, por que uma irmã me fez uma pergunta, por que existe tanta religião no mundo, irmão? E o mundo nunca melhora. Eu digo, religioso tem bastante, né? Tem bastante. Agora, aquele que está conectado verdadeiramente com a espiritualidade são pouco, pessoal, são pouquíssimo, pouquíssimo, porque ele tem que fazer isso aqui, essa conexão, tirar essa bagaceira, tudo. Então, isso é difícil. Então, é por isso que tem pouco, entendeu? Por isso que tem pouco fazendo as boas ações, as coisas boas aí que a humanidade precisa. Tem mais gente fazendo bagaceira, até no meio religioso, evangélico, passando, como é que se diz? Coisa para criar medo na pessoa, criar. Então tá trabalhando para Matrix. Eles, até os religiosos, estão trabalhando para Matrix. De passar coisa boa para a pessoa se sentir bem, tá passando coisa mal. Entende, pessoal? É por isso que eu estou falando aqui, meus vídeos é para despertar. Você tem que despertar. Você tem que sair disso. Você tem que sair desse laço. Senão você não vai melhorar, não vai fazer bem, vai ficar preso. Preso à Matrix, preso a um pensamento amoldado à Matrix. Entende? Aí ele fala isso. É preciso desprogramar. Você tem que fazer a renovação da sua mente. Desprogramar pensamento de quê? De ódio, de inveja. É o que Jesus estava fazendo. Por isso que ele disse, você tem que perdoar, você tem que tirar. Jesus está fazendo a desprogramação. Ele está renovando a sua mente. Se você tinha uma mente assim, você não vai ficar mais assim. Jesus está desprogramando. Toda vez que eu leio aqui Jesus, ele está desprogramando a sua mente. Você entende agora, pessoal? E aí você vai melhorar. Foi por isso que a irmã disse, nossa, eu melhorei. Por que você melhorou, irmã? Você desprogramou a sua mente da bagaceira que você estava ouvindo. Entende, pessoal? Entende agora? Então, aí lá em Marcos, para provar tudo isso que eu estou falando, Marcos 7, 14... Vamos ler aqui até o 23. Vamos ler aqui. É Jesus falando, né? Jesus disse assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me todos e entenda isto. É Jesus, viu? É Jesus. Não sou eu. Aí 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Então ele diz que não há nada fora entrando nele, ele possa se tornar impuro. Ele diz, pelo contrário, o que sai do homem é que se torna impuro. O que é que sai do homem, pessoal? Lá as bagaceiras, os pensamentos. Ele aí disse, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Aí ele foi lá para o 21, né? Eu fui lá para o 21. Pois do interior do coração do homem vem o mau pensamento. Então, pessoal, passa pelo quê? Pela mente. Olha, ele vai falar que é aquele processo aqui que a psicologia está falando, que é os vícios mental. Jesus vai falar para as pessoas tirar. Olha, você vê como Jesus já estava falando sobre os vícios mental, para a pessoa tirar aqueles pensamentos ruins lá dentro dele. Olha o que ele fala, ó. Pois, 21, né? Pois do interior do coração do homem vem o mau pensamento.
as imoralidades sexuais, roubo, os homicídios, os adultérios. Aí 22, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Olha, veja bem o que Jesus está falando. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, pessoal, ele está falando daquele processo que é o vício mentais, que vem toda a bagaceira de lá do pensamento. Você vai criar aquele vermes parasita energético que vai fazer com que você se torne uma pessoa que vai cometer todas essas bagaceiras que está dentro de você. Ele disse, nada de fora vai tornar você impuro. O que vai se tornar impuro é que o que está dentro, é o pensamento seu. Entende? Que vem do coração, vem da sua alma. Ele está falando que é a alma, o coração, não é? Você entende agora? Até o próprio Jesus está mandando o povo fazer a desprogramação. Porque foi por isso que ele disse, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouça-me todos, ouça-me todos. Entenda isto, entenda. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Não há nada. Pelo contrário, o que sai do homem é que torna ele impuro. Ele aí disse, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então, o que ouvido ele está falando? Ouvido carnal? Ele está falando do ouvido espiritual. Se você tem um ouvido espiritual, você ouve. Mas quando uma pessoa não é espiritual, ela não vai ouvir, ela não vai entender isso. Entende? Foi por isso que ele falou isso. Aí o que é que ele fala mais? Ele diz, pois do interior do coração, que é da alma, né? Do homem, vem um mau pensamento. Então, vem lá, passa pela mente a bagaceira que vai criar o quê? Vai fazer o quê? A imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério. Aí 22, a cobiça, a maldade, os enganos, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Nossa, é a bagaceira. É a bagaceira que está saindo de lá, né? Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Isso que vai tornar o homem puro. Entende agora, pessoal? Aí, 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas toda eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá para Coríntios. Todas as coisas estão lícitas para você, mas nem toda coisa convém. Então o cristão tem que ver essas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Então você não vai ter que ficar viciado, você não vai ter o vício mental. É o que o apóstolo Paulo está falando. Você vai usar essas coisas, vai ter as coisas, mas não vai ficar viciado, porque ele sabe que você tem que desapegar disso. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala também? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possa suportar. Você entende, pessoal? Ele está dizendo aqui que essa tentação, esses pensamentos que vêm, é da gente, é produzido humanamente mesmo. A gente vai produzir o nosso mal.
Mas ele diz que Deus não vai deixar que a gente seja tentado além do que a gente possa. E também vai dar o escape. O escape é o quê? É você reprogramar sua mente. Sair desse tipo de pensamento. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala cá mais? É Mateus 11:29. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vos encontrarão descanso para a sua alma. Sua alma, tá vendo? O coração que ele está falando é a alma lá. Sua alma vai ter descanso. Então ele está falando que para você tomar sobre você o jugo dele e aprender dele, você tem que aprender com Jesus. E ele diz que é manso, né? Pois eu sou manso e humilde de coração. Você entende, pessoal? E vai encontrar descanso para a sua alma. Então, você vai ter que aprender de Jesus. Você viu Jesus ensinando lá como as pessoas, falando sobre a forma pensamento das pessoas, que o que era que estaria impureza para ele era o pensamento dele, que ele tinha que se livrar. Entende, pessoal? Foi isso que ele estava falando. Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Provérbio 25:28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, pessoal, se você não pode conter os pensamentos, você não controlar os seus pensamentos, né? Você vai ser igual uma cidade que está derrubada. E aí a cidade derrubada é o quê? Não tem porta, não tem nada. Quem que vai entrar? Você entende? Vai ser uma festa para os espíritos aí que vai bagunçar tudo. Ele, opa, olá, ó. Tá sem porta ali aquela casa, a cidade tá derrubada. Então o espírito vai vir, é o que ele fala cá em Provérbio. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. É o quê? O seu pensamento, sua mente. É por isso que você tem que o quê? Renovar sua mente para tirar esses pensamentos. E se tiver esses pensamentos dentro de você, o que é que você tem que fazer? Reprogramar a sua mente. É por isso que ele fala, aquela renovação da mente é você reprogramar, é não se amodar mais no que o mundo está aí, andar como o segundo mundo está andando aí. Você tem que reprogramar, entendeu? Para que o quê? Para que você não forme formas, pensamento, se torne vício mental, você não se torna ali um vício mental e você não cria forma pensamento, o qual vai criar o parasita energético, porque tudo isso lá é energia, pessoal. O seu pensamento é energia, tudo é energia. Então Jesus estava falando para aquelas pessoas que ele tinha que cuidar da mente, do pensamento dele, a energia. E se tivesse bagaceira lá, cuidar. Por isso que Cristo toda hora está cuidando. Então, a salvação é para quem? É para a sua consciência. Então, ele está cuidando da sua alma. Você entende agora para onde é a salvação que Cristo veio salvar você? Ele veio salvar a sua consciência. Ele está cuidando lá para que você não tenha essas bagaceiras dentro de você, que vai produzir aquilo ali que é homicídio, você viu lá? A bagaceira é lá. Ele diz, todo esse mal vem de dentro e torna o homem impuro. E aí vai tornar você impuro. Sua alma vai ficar impura e aí vai passar para o corpo. E aí vai passar para o corpo, vai passar o quê? Vai passar doença. Entende, pessoal? Agora, entende por que a gente... eu coloquei a pergunta lá, né? Qual é a pergunta?
como não entrar no vício, neste vício mental. Não permite a importância de a gente não entrar nesse vício mental. Por causa disso, porque senão vai criar essa bagaceira e vai trazer todos esses males para nossa vida. Entende, pessoal? Graças a Deus, ficou longo aqui esse vídeo, mas eu tinha que dar essa introdução porque para as pessoas entenderem o que eu falei ontem de mente, né? Para entender o que é que a mente dela pode fazer se ela não a demonstrar, educar a mente dela, renovar a mente dela pode fazer essa bagaceira ficar criando esses pensamentos e ela ficar ouvindo essas bagaceiras que tem aí no mundo, ficar vendo coisas erradas, ficar vendo bagaceira aí, vai criar formas, pensamento, ainda mais se ela ficar constantemente ouvindo essas formas bagaceiras. É por isso que as pessoas estão com o quê? Com ansiedade e depressão, pessoal. Principalmente os que dão notícia, que é o jornalista, né? Trabalha dando essas bagaceiras. A maioria deles estão com ansiedade e depressão, porque eles têm que estudar sobre aquilo e passar ainda a informação. Eles têm que fazer terapia. Por isso que é aconselhado essas pessoas fazer terapia direto para cuidar desses pensamentos. Eles têm que saiu dali do trabalho dele, deu aquela bagaceira dele, ele vai procurar que o pensamento dele não fique naquilo. Entende? Mas é difícil, porque ele está ali, tem que absorver o negócio e passar ainda. Mas tem gente que já faz isso naturalmente. Os evangélicos aí ficam passando nas notícias aí. Você vê a notícia de que vai explodir aí, agora o homem vai explodir o mundo. Agora. E está passando medo para os irmãos. Entende, pessoal? É por isso que eu vim falar sobre essas formas de pensamento, para a gente não ficar nisso, porque senão vai trazer até doença para o nosso. Vai trazer bagaceira, né? Graças a Deus, até aqui a espiritualidade tem nos ajudado e vamos continuar cada dia nos esforçando para não ficar absorvendo esses tipos de coisa, né? Vamos renovar nossa mente, reprogramar ela. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, até a próxima, se Deus permitir.